ce problème. Em relação a esse problema, Ce n'était ni un hôpital, não era ni la famille, nem o hospital, nem a ni les família, biens matériels, nem os bens ni materiais, même l'argent que cet homme avait. mas o dinheiro. Mais la solution se cachait en Jésus. Podia dar a solução, mas a solução. Bien aimé, les problèmes que tu as. Entende essas coisas. J'aimerais te dire ce matin, Deixa-me te dizer uma ce coisa. n'est pas ta famille qui va résoudre tes problèmes. Não é a sua família que vai resolver essas Ce n'est coisas. pas ton mari qui va résoudre les Nem o problèmes. teu esposo. Parce que tu as essayé de connecter la famille, Porque tu tinha contato com a família, mais la famille n'a pas trouvé de mas solution. não havia solução. Ce matin, je t'invite à connecter ton problème à Jésus. Essa manhã eu te convido de ver Jesus Cristo. Ils prirent cet homme qui était aveugle Levando essa pessoa et l'ont emmené à Jésus. diante do Senhor. Alléluia. Mais il y a une chose que la Bible dit, que Jésus prit cet homme par la main. Jesus levou essa pessoa, Et la Bible dit, il le conduisit hors du village. levou fora da aldeia. Dis avec moi, hors du village. Fala comigo, fora da aldeia. Bien-aimé, Dieu, Jésus a pris cet homme, il l'a amené en dehors du village. Fora da aldeia. Parce que dans le village, c'est là où il y a la distraction. Porque dentro da aldeia há distração. Dans le village, c'est là où les gens connaissent ton problème. Onde as pessoas conhecem o teu problema. Le village, c'est là où les gens connaissent ton histoire. As pessoas conhecem a tua história na Le aldeia. village, c'est là où les gens mettent même des commentaires sur l'histoire. Na aldeia há as pessoas que fofocam. Peut-être cet homme avait un nom, Pode ser que essa pessoa tinha um nome. mais on ne l'appelait plus par son nom, on l'appelait l'aveugle de Bethsaïda. Ele chamava o cego de Betsaïda. Peut-être toi aussi, ton problème est devenu maintenant une histoire que tout le monde raconte sur Facebook. Pode ser que o seu problema já entrou no Facebook. Pourquoi tu es dans le village? Porque estás na aldeia. Bien aimé, si tu veux vivre Dieu dans ta vie, Você quer viver Deus na tua il vida. est important que tu sortes du village. Sai da aldeia. J'aimerais te dire que dans le village, il y a tout, Na aldeia há tudo. mais il n'y a pas Dieu. Não há Deus. Dans le village, il y a le découragement. Na aldeia há desencorajamento. La Bible dit qu'à chaque fois que Pénina rentrait de la maison de Dieu, Cada vez que Penina Anne, pardon, à chaque fois que Anne rentrait de la maison de Dieu, entrava na casa de Deus, dans le village, il y avait une Pénina qui la mortifiait. dentro da aldeia havia Penina que lhe insultava, Pour lui dire, zombava. você é lá também, vou tacater. Você anda sempre nas igrejas, mas não tem filhos. Oh, você é lá também, você tacater. Você anda sempre na igreja, mas não trabalha. C'est le village. Essa é a aldeia. Et Jésus prit cet homme, E Jesus, como essa pessoa, il l'amena dans un lieu secret. levou num lugar segredo. Et un lieu secret dans ta vie. Tenha lugar segredo. Mais lorsque rien ne va dans ta vie, Quando algo não vai na tua vida, cherche le Dieu du secret. busca o Senhor do segredo. Parce que le Dieu du secret, Porque o Senhor do segredo qui voit tout, é Ele que vê. il te répondra. Ele vai te responder. Mais tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. Mas você não vê a mão do Senhor na Parce tua que vida. tu aimes le village. Porque tu gosta Tu da fais vida. plus confiance aux hommes Faz muita confiança com as pessoas. que à Dieu. A Deus. Tu as un problème, tu l'exposes devant tout le monde. Quando tu tens problema, todas as pessoas Tu sabem. cherches la consolation auprès de tout le monde. Tu busca a consolação Mais la diante das pessoas. consolation, c'est Jésus. A consolação é Jesus Cristo. Ton problème avec ton mari, la consolation, c'est pas ta famille. O problema conjugal da consolação não é a família. Le problème avec tes enfants, ce n'est pas ta famille. Na família, as pessoas, quer dizer, a consolação não é a família. Mais la consolation, c'est Jésus. Mas a consolação Parce que c'est Jésus qui répond. porque é Jesus que responde. La Bible dit, A Bíblia diz. lorsque un malheureux crie, Quando um justo clama, l'Éternel écoute Jesus, Deus escuta et il agit. e age. Ce malheureux, c'est toi. Verdade. Mais est-ce que tu connectes ton problème à Dieu? Mas será que tu entrega os teus problemas a Deus? Depuis que tu pries, est-ce que tu as la maturité Desde que tu anda na igreja ou ora, de connecter ton problème à Dieu? será que tu tem conexão com Deus? Les situations qui ne vont pas dans ta vie, est-ce As que tu situações connectes? que não vai na tua vida. Alléluia. Les gens peuvent passer 10 heures au téléphone à parler de leurs problèmes. Pessoa que passa 10 horas no telefone falar com as pessoas. Quand tu finis les 10 heures, après tu ajoutes encore 2 heures sur E Facebook. depois disso acrescenta mais 2 horas. Ajoute encore 2 heures sur WhatsApp E 2 horas no WhatsApp pour parler de tes problèmes, falar, pour chercher la consolation.
buscar a consolação, chercher les réponses. buscar as Une minute à respostas, Dieu. mas minuto a Deus, Onzambe Monanga. Deus, veja Dieu va te o voir. meu problema. Dieu ne va pas te voir. Deus não vai te ver. Parce que tu laisses quelque chose d'autre prendre la place de Dieu. Porque tu deixa as coisas tomar o lugar de Deus. Alléluia. Amen. Mais Jésus prit cet homme et l'amena en dehors du village. Jesus recebeu essa pessoa e levou fora da aldeia. Cet homme était aveugle. Esse homem era um cego, Cet homme ne voyait rien. não vejava nada. Cet homme avait un problème. Tinha problema essa pessoa. Cet homme aurait pu dire, non, je ne veux pas suivre cet homme. Ele podia dizer, esse homem podia dizer que não quero levar ele. Bem, Não quero lá, andar atrás dessa pessoa. La première clé pour le miracle, ou la première clé pour avoir le miracle, A primeira, clé, a primeira chave para receber o milagre, c'est se laisser suivre par Jésus. deixa-te seguir para Jesus. Cet homme Esse homem ne voyait rien, não vejava nada, mais il avait des oreilles. mas ele tinha ouvido. Il ne voyait rien, mais il faisait confiance à la voix de Jésus. Mas ele tinha confiança à voz de Jesus. Lorsque Jésus lui disait, fais attention, lève le pied, Quando Jesus dizia, levanta o pé, il levait le pied. ele levava. Quand Jésus disait, allons à gauche, Vai à esquerda, il allait à gauche. ele andava na Parce qu'il esquerda. avait soif de la solution. Porque ele procurava a solução. Bien aimé, une personne qui a soif de Dieu, Uma pessoa que tem sede de Deus, si même Dieu lui dit, rentre en jeûne pendant 10 jours, quando Deus lhe diz, entra em oração 10 dias, il va le faire. ele vai fazer. Pourquoi? Il sait que la solution se trouve Porque ele là. sabe que a solução está nessa Alléluia. coisa. Cet homme n'avait pas les yeux pour voir, Ele não era cego, mais il avait les oreilles. mas ele tinha ouvido. Bien aimé dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, par moments, il vaut mieux être aveugle. às vezes é melhor ser Parce que cego. lorsque tu as les yeux, Porque quando você tem olhos, les yeux te montreront ce que tu n'as pas. os olhos vão te mostrar o que tu não tens, Les yeux te montreront les choses que tu cherches. o que tu procura. Tu cherches par exemple les enfants. Você procura as crianças, Tu cherches peut-être un travail. trabalho, Mais les yeux vont te montrer la réalité. Tu n'as pas de travail. Hein. mas os olhos vão te mostrar a realidade, porque tu não tem trabalho, Ça a raté. Hein. tu não trabalha. C'est ce que les yeux vont te montrer. É isso que os olhos te mostram. Mais la Bible dit Mas a Bíblia diz, que la foi vient de ce qu'on entend. a fé vem daquilo que nós ouvimos, Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. e isso vem da palavra de Deus. Cet homme n'avait peut-être pas les yeux, Ele não tinha olhos, mais il avait les oreilles. mas ele tinha ouvido. Et il savait, Ele sabia. ce nom-là, Jésus, Esse nome de Jesus, à chaque fois que je l'entendais, a cada vez que eu ouvi, ça produisait des miracles. produz Je milagre. n'ai peut-être pas les yeux, Eu não tenho olhos, mais j'ai les oreilles. mas eu tenho ouvido. Et je vais connecter mes oreilles à cet Eu homme. vou ouvir esse homem. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. A fé vem daquilo que nós ouvimos. Arrête un peu de mettre ta foi sur tes yeux, Para de confiar nos olhos. mais rentre dans ce que tu entends. Entra naquilo que tu ouves. Rentre dans ce que Dieu t'avait dit dans le lieu secret. Entra naquilo que o Senhor te disse nos lugares secretos. Dieu t'avait dit, je te bénirai certainement. Deus te disse, eu vou te abençoar. Mas segredo, não sei que tem segredo. Mais ça dure 1 an, 1 ano, 2 ans, 2, 3 ans, 3, tu ne vois plus. nada. Tu vois toujours rien. Nada. Ça n'arrive toujours pas. Não Là maintenant, acontece. tes yeux commencent à te montrer la E réalité. agora, os teus olhos começam a te mostrar a realidade. Beaucoup t'attendent. Você não tem filho? Ouais, problème. Tu tem problema. C'est ce que les yeux te montrent. É isso que os olhos veem. Alléluia. Bien-aimé, la foi que tu as A fé que tu tens ne peut pas être connectée par rapport à ce que tu vois. não pode entrar em contato Mais naquilo c'est que tu vê. connecté à ce que tu ne vois pas. Mas aquilo que nunca vi. Tu ne vois rien du tout. Tu não vê nada. Mais la promesse se dessine. Mas a promessa está lá. Et cet homme Esse homem, a simplement suivi Jésus. ele seguiu Cristo. Parce qu'il avait compris que la solution. Porque ele entendeu que a solução está nesse homem. Peut-être c'était la première fois qu'il entendait parler de Jésus. Pode ser que era a primeira vez que ele ouviu. C'était peut-être la première fois qu'il était connecté à Jésus. É a primeira vez que ele entrou em contato com Mais Deus. il a su connecter sa foi. Mas ele entrou em Il contato. a su activer sa foi. Ele ativou a sua fé. En disant, cet homme est capable de faire quelque chose. dans ma vie. Dizendo que esse homem é capaz de fazer Cet homme algo est na minha capable de changer l'histoire de ma vida. Esse vie. homem é capaz de Mais mudar a ce história da minha vida. matin, Dieu est capable de changer E essa l'histoire de ma manhã vie. Deus é capaz de À mudar toi a história. d'activer seulement ta foi. Ativa somente a sua Jésus fé. passe à toi d'activer ta foi. Ativa a sua fé. Et ils sont allés avec Jésus.
E andaram com o Senhor. Et Jésus a pris de la salive. Ele cuspiu Il a pris de la terre e misturou com a terra et l'a mis dans ses yeux. e colocou nos olhos. Bien aimé, la deuxième clé, Segunda chave, laisse Dieu faire ce qu'il a à faire dans ta vie. deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes des chrétiens riches. Nós somos muito ricos, nós os cristãos hoje. Nous sommes devenus des chrétiens riches. Somos os cristãos ricos, Des chrétiens avec des principes. com princípio. Dieu va te dire, rentre en prière de 3h à 6h. Deus te diz, entre a oração de 3 até 6. 3h non. Toi, tu vas São dire, 3. ah, Nzambe, la salle là, je travaille. Hein. O Senhor, tu sabe que eu trabalho. Mais ça n'a rien passe. O meu trabalho é muito duro. La salle à 1h, c'est même pas une. Vou fazer uma hora essa semana. Non, on va taper ma tamise. E vou, quer dizer, vou compensar lá para frente. Alléluia. Amen. Dieu te dit, prie, couche-toi par terre. O Senhor diz, vai na terra. E, quer dizer, deita-te no chão. Bon, on a la tia makasi. Esse daqui é de grife. Ah, Nzambe, yo que là on va repos. Deus não pode. Como é que é? Alléluia. Nous servons Dieu, mais avec des. Avec des Servimos o Senhor com essas manobras. Mais cet homme a laissé Dieu faire. Mas esse homem deixou Deus fazer. Toi, si aujourd'hui Jésus disait, je vais cracher, je vais faire des gemmes dans tes yeux. Se Jesus disse essa manhã, eu vou cuspir e misturar esse cuspe com a terra. Ah, Jésus, il a dit maquillage. Você vai dizer, ah, minha maquiagem, Jesus. Não vai dar, Jesus. Tiens ta main. Coloca água. Laissons Dieu faire son travail dans notre vie. Deixa Deus fazer o seu trabalho na nossa vida. L'école du brisement. Nós devemos passar na escola de quebramento, não é? Pourquoi ne voulons pas laisser le potier travailler dans notre vie? Porque nós não queremos deixar o oleiro trabalhar na nossa vida. Mais si Dieu ne travaille pas dans ta vie, Quando Deus não trabalha na tua vida, et qu'il te bénit, que Ele te bendiga. et qu'il te bénit, Ah, e quando Ele vai te abençoar, tu ne sauras pas gérer cette bénédiction. não vai conseguir gerir Mais essa lorsque bênção. Dieu travaille dans ta vie, Mas quando Deus trabalha na sua vida, lorsque Dieu t'éprouve, quando Ele te leva na et provação qu'il fait de toi un vase e d'honneur, faz de ti vaso de honra, tu sauras comprendre la voix de Dieu. você vai entender a voz de Deus. Alléluia. Bien-aimé, laisse-toi passer dans l'école du brisement. Deixa-te passar na escola de brisement. Parce que quand Dieu te brise, Quando o Senhor te quebra, Dieu est en train de préparer une Ele élection. está preparando algo para ti. Quand Dieu est en train de te ramollir, Quando o Senhor te passa na máquina, c'est parce que Dieu sait la forme que tu auras. porque Ele sabe a forma que Ele quer te dar. Mais si toi tu dis, Seigneur, des coquilles, là, c'est Quando você trop. diz, mas chega, Deus, chega, Dieu va chegar aussi. Deus também vai chegar. Mais tu ne vas pas arriver à la forme que Dieu. Mas você não vai chegar onde Ele quer. Alléluia. Cet homme s'est laissé travailler par Dieu. Esse homem deixou que Deus trabalhasse. Mais regardez un peu ce qui se passe. Vê lá o que se passou. La Bible dit au verset 24, No verso 24, Jésus lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Deus colocou as suas mãos sobre ele e perguntou se está vendo alguma coisa. Il le regarda et dit, Ele veio e disse, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. estou vendo pessoas, mas são como as árvores. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus n'avait pas besoin de poser la question à cet homme-là. Jesus não tinha esse direito de fazer a pergunta. Parce que Jésus connaissait déjà la Porque réponse. Jesus sabia a resposta. Mais Jésus voulait voir l'état de sa foi. Ele queria ver o estado da fé. J'aimerais te dire que le miracle de Dieu est progressif. O milagre de Deus é progressivo. Il y a certains miracles qui viennent directement. Há milagre que vem diretamente. Mais il y a des miracles que Dieu donne petit à petit. E há milagre também que vem pouco a pouco. Pour voir si réellement tu Para vas ver aller jusqu'au bout. se realmente você vai até o fim. Alléluia. Dieu va te donner quelque chose. Deus quer te dar algo, Dieu le retire directement après. mas depois Ele tira. Nzambe, Nzambe, tokana boite Nzambe. Mas nós não combinamos assim, Deus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu
ta foi est-elle ferme? Será que a tua fé está firme? Est-ce que ta foi est-elle inébranlable? A tua fé é inabalável? As-tu réellement bien activé ta foi? Será que tu ativar realmente a sua fé? Mais cet homme, Esse homem, j'ose croire qu'il avait la foi. ele tinha fé. On disait, Seigneur, je vois des hommes, Diz, estou vendo pessoas, mais on dirait des arbres. mas parece árvore. Seigneur, continue encore le travail parce que je ne suis pas encore Pai, commencé. continua essa obra. Seigneur, continue le travail que tu as commencé. Continua a obra que tu iniciaste. J'aimerais te dire une chose. Deixa-me te dizer uma coisa. Dieu ne commence jamais une chose Deus não inicia uma coisa et s'arrêter là. e acabar. Quand il commence quelque chose, Quando ele inicia, il le finit toujours. ele leva até a C'est pour cela. Quer dizer, ele aperfeiçoa essa obra. Quand Jésus avait pris l'engagement Quando ele toma a resolução de mourir pour l'humanité, de morrer para a humanidade, malgré le jardin de Gethsemane, apesar do jardim, quer dizer, de Getsemane, il a dit, Père, ele disse, Pai, pas ma volonté, não a minha mais vontade, que ta volonté se fasse. mas a sua. Et il est parti terminer le travail Ele acabou esse trabalho sur la croix, na cruz, afin que toi et moi, para que tu e nous eu soyons de nouveau réconciliés avec le Père. possamos nos reconciliar. Et cet homme avait compris Esse homem que entendeu Jésus était capable. que Jesus era capaz. Et la Bible dit A Bíblia diz que Jésus mit de nouveau Jesus colocou de novo ses mains dans ses yeux. as mãos Et nos quand seus olhos. l'aveugle le regarda fixement, E quando o cego olhou fixamente, c'était le moment où ce que la foi avait été e activée. aí que a fé, C'était là le moment où ce que le miracle devait se e aí o milagre começou Et la a Bible operar. dit E a Bíblia diz que que cet homme esse homem, avait vu de nouveau. quer dizer, Avait vu de nouveau. ele começou a ver de novo. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il avait activé sa foi. Porque ele ativou a sua fé. Il ne s'est pas laissé ébranler par la première vue. Ele não se deixou abalar para a primeira vista. Il ne s'est pas laissé distraire par le premier toucher de Jésus. Ele tirou toda a distração naquilo que era o primeiro. Mais il a compris que cet homme, Mas ele disse qui est l'alpha, é esse homem en que ce é moment, Alfa. il est l'Emmanuel. Agora ele Et é il va Emmanuel. terminer comme Oméga. Lá ele vai ser Et j'ai la Ômega. foi Eu tenho a fé qu'aujourd'hui, e hoje je vais retrouver les yeux. eu vou ver. Et il a retrouvé ses yeux Ele viu. à cause de ce qu'il avait entendu. Por causa daquilo que ele ouviu. Bien-aimé, les oreilles lui ont redonné les yeux. E os ouvidos lhe deram. Ce matin, que la promesse de Dieu dans ta vie Essa manhã, a promessa de Deus na tua vida, puisse produire le miracle dans ta vie. que essa promessa pode produzir milagres. La chose que Dieu t'avait promise il y a 1 an, O que o Senhor te prometeu há ano, il y a 6 mois, 6 il y meses, a 3 jours, 3 dias, peut-être même 3 ans, 3 anos, ce matin, esta manhã, reconnecte ta foi. Amen. reconheça a sua fé e